Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é diferente dos demais porque hoje eu vou trazer para vocês um relato pessoal. Mas antes de falar o relato, eu quero dizer para vocês que eu não me sinto muito confortável em falar sobre relatos pessoais, embora eu tenha vários, daria aí para escrever um livro. Mas eu não me sinto confortável de falar sobre isso, vou dizer porquê. Mas muitas pessoas me pediram, né? Principalmente assim, familiares meus. Poxa, leva os seus relatos, seus relatos pessoais. E eu vou falar para vocês que eu não me sinto muito confortável e vou dizer que é o seguinte. Até para desenrolar esse tema, eu tenho dificuldade. Por quê? Porque eu cresci numa família católica, tá certo? O meu desenvolvimento religioso aconteceu mais pro lado do catolicismo, porque a família da minha mãe são católicos praticantes e tudo mais, e eu cresci dentro, né, dessa agregação religiosa, então assim, praticantes, né, e tinha lá a família do meu pai que são testemunhas de Jeová, e assim, mas eu tinha mais contato com os familiares do lado da minha mãe, então a minha inclinação pro catolicismo sempre foi muito maior. E cresci minha adolescência toda, né, ali tempo todo vivendo, participando. E o que acontece, gente, é que as minhas experiências espirituais, vamos dizer assim, elas aconteceram muito cedo, desde sempre. Agora, o receio que eu tenho para falar sobre elas hoje em dia é por conta da minha adolescência. Na minha adolescência foi quando eu mais sofri, porque a gente é muito julgado. Então, assim, teve uma época que eu pedi e minha mãe me levou até no médico para fazer exames, sabe? Eu fiz consultas com psicólogo, psiquiatra, fiz exame eletro, um monte de exame da cabeça para saber se eu não era doida. Porque as pessoas você começa a contar as coisas por ingenuidade, porque você acha que não pega nada e tudo mais, e você é tido como maluco, esquizofrênico, falam de uma forma desrespeitosa, sabe, pejorativa. Então, assim, eu sofri muito em relação a isso. Dentro da igreja, eu tinha visões, tá? Eu sou médium, vou falar para vocês que hoje, talvez eu tenho mais segurança para falar sobre meus tipos de mediunidade que eu tenho hoje, mas nem sempre foi assim. E ainda assim sou insegura para falar dos meus relatos pessoais. As minhas questões pessoais, assim, de experiência espiritual, eu falo para aqueles que são mais próximos, que são meus familiares, meus amigos mais íntimos. Eu não costumo falar para todo mundo hoje por conta de tudo que eu já passei no passado, sabe? De preconceitos, de discriminação. Então, às vezes acontecia dentro da igreja de eu ter alguma visão e cair na besteira de falar. E assim, teve uma época que teve pessoas da minha própria família que diziam que eu estava fazendo uso de drogas. Gente, não teria problema nenhum em assumir se eu realmente tivesse usado, porque eu não tenho problemas com isso, eu sou transparente nessas questões. Mas eu nunca fiz uso de drogas, gente. Vou dizer pra vocês por quê, porque eu nunca me senti atraída por isso, só por essa questão, sabe? Nunca coloquei um cigarro na boca, porque não vejo graça. Claro, quando mais jovem, eu bebia, eu saía com o pessoal para beber. Aí eu bebia até o momento que eu percebi que isso poderia me fazer mal. E aí eu vou falar da experiência que eu tive com bebida para vocês também. Também tive uma experiência espiritual. E assim, eu bebia assim, saía na sexta-feira, sabe, o happy hour com o pessoal da empresa. Então eu trabalhava uma época numa empresa e toda sexta-feira eu ia com esse pessoal para beber. E aí eu comecei a perceber que isso estava se tornando uma prática, né? Mas até então eu achava que não era prejudicial, porque afinal de contas eu falava, não, eu não sou alcoólica, não sou alcoólatra, porque eu não faço uso da bebida todo dia, mas eu comecei a fazer toda semana. Então, para a bebida eu percebia que eu tinha uma certa inclinação para a bebida. E aí eu parei. Mas eu parei porque eu passei por uma experiência que foi aterrorizante pra mim, tá? Só por isso também. Mas outras coisas não, gente. Outros tipos de drogas eu não cheguei a fazer uso, não. Se eu tivesse feito, eu não teria problema nenhum em falar pra vocês. Tinha amigos meus de faculdade que usavam, mas até então eu nunca tive vontade mesmo, sabe, gente? Se tivesse vontade, tivesse usado, eu teria falado, não teria problema em falar, tá? Mas vamos lá. Eu vou falar pra vocês então, a pedido das pessoas que estão pedindo pra trazer relatos pessoal, eu tenho um certo receio,
né? Eu não sei como que as pessoas que vão ver o vídeo vão reagir em relação a isso. Mas vamos lá, eu vou começar por vou tentar fazer os relatos para vocês, tipo uma linha do tempo, sabe? Então eu vou começar lá atrás. Eu acho que o primeiro relato que eu posso trazer para vocês, de que eu lembro, por incrível que pareça, é de quando eu ainda era bebê. Houve uma situação uma vez que minha mãe me colocava para dormir no berço. Eu nasci em 79, né? Finalzinho dos anos 70. E minha mãe me colocava para dormir no berço e tinha aquele mosquiteiro, sabe? Que se colocava ali por cima do bercinho do bebê, né? E o que acontece comigo é que é o seguinte, eu tenho uma memória que, assim, do passado muito forte. E eu lembro que sempre vinha algumas pessoas brincando comigo. Que conforme eu fui crescendo, eu nunca vi essas pessoas na família e nada mais. Mas tinha algumas pessoas que apareciam brincando comigo. E tinha entre essas pessoas um rapaz que ele era a coisa mais linda, né? Eu era bebê, então assim, eu achava que eu tinha carinho, assim, eu gostava dele, né? Então assim, eu sorria pra ele, mas eu lembro o rosto dele perfeito. Era um rapaz branquinho, com os olhos, um azul, que parecia de vidro, coisa mais linda. E ele tinha o cabelo todo encaracolado, assim, sabe? Um tom castanho, sabe? Um tom castanho, assim, clarinho, mas todo encaracolado. E ele sempre vinha brincar comigo. E eu tenho essas lembranças. Eu não lembro o que eu comi hoje de manhã no café, mas eu lembro do que acontecia comigo lá quando eu era ainda bebê. E numa dessas aí, a minha mãe me deixou dormindo no berço um belo dia, era um dia de inverno, e ela saiu do quarto e foi para a área de serviço lavar roupa. Nessa época, minha mãe morava no mesmo quintal que a minha avó. E aí esse relato que eu trago para vocês não é nem necessariamente meu, é mais da minha mãe, né? O que ela me conta. E que até hoje, gente, eu não consigo encontrar explicação para isso. Não encontrei, tá? Então, assim, ela saiu para lavar roupa. Aí, quando ela estava lá lavando roupa, sabe aquele instinto de mãe? Ela ouviu um chorinho meu, alguma coisa assim. E ela pegou e falou, deixa eu ir lá ver a bebê como que tá, né? Aí ela sentiu que ela tinha que ir lá me olhar para ver, né? Gente, era inverno, minha mãe disse que ela tinha eu era bebê, era recém-nascida, eu tinha o que? Eu acho que uns 3 meses, sabe? De idade ali, 3 meses, era bem pequenininha. E ela me enrolava numa manta grande assim, né? Ela me colocava num berço enrolada, toda encapuçada ali numa manta. E aí ela fala o seguinte, que quando ela que ela chegou no quarto pra me olhar no berço, eu não estava no berço. Eu simplesmente não estava no berço. E aí ela olhou, naquele momento ela gelou. Ela falou, pronto, alguém entrou dentro da minha casa e sequestrou meu bebê, pegou meu bebê. E aí ela saiu procurando, ela olhou no berço, não tava. Ela falou, será que caiu? O que aconteceu? Mas o berço tava... Gente, o berço estava intacto. O mosquiteiro estava na mesma posição que ela tinha deixado, ou seja... Se eu tivesse saído, a coisa tinha saído, alguma coisa do lugar, mas estava tudo no lugar. Minha mãe me procurou pela casa que nem louca. Ela gritou minha avó, assim, aos prantos, sabe? Ela já estava a ponto de sair na rua gritando pra me achar. E aí, ali procurando na casa, sabe? Elas procuraram em tudo quanto é lugar. Saíram abrindo armário, geladeira. Loucura! E aí, foi quando minha avó baixou e me achou toda enroladinha na manta, do jeito que minha mãe tinha colocado dentro do berço, mas eu estava debaixo da cama da minha mãe, da cama de casal. A hora que elas me acharam e viram que eu ainda estava dormindo, que eu estava normal, dormindo ali enroladinha na manta, elas colocaram de volta no berço e as duas começaram a conversar, né? E aí minha avó falou pra minha mãe, olha, vamos levar essa menina pra batizar, eu não era batizada ainda, né? Vamos levar essa menina pra batizar logo, porque isso foi muito esquisito, né? Então minha mãe conta isso e aí, como eu tenho essa lembrança do que eu via quando eu era bebê, das pessoas que iam lá no berço brincar comigo, eu fico imaginando, sabe, que de repente, sei lá, poderia ser alguma dessas pessoas, né, desses espíritos, que não eram pessoas, eram espíritos, para chamar a atenção de alguma forma ali da minha mãe para alguma coisa, entende? E aí eu sei que nessa época eu ainda não era batizada, aí depois elas me batizaram, inclusive a minha avó foi minha madrinha de batismo, né? E esse seria, então, para vocês aí que eu tô trazendo, o meu primeiro relato, assim, talvez, pessoal, até o mais assustador, porque eu não consigo explicação para isso. Se você
não consigo achar explicação. Se houver alguém aí que souber me explicar, dizer o que aconteceu, eu fico imensamente agradecida, porque isso é uma coisa que minha mãe sempre se questionou, minha avó e eu também, a gente até hoje não... Eu sei que minha avó levou, quando elas me levaram na igreja, elas contaram isso pro padre. O padre deu uma risadinha assim, mas também não soube falar muito, só pediu para batizar, né? E aconselhou a minha mãe a me introduzir o quanto antes na vida religiosa, né? Então, é isso, gente. Esse é meu primeiro relato aí. Volto a dizer que eu me sinto um pouco desconfortável de falar a respeito, mas, bom, pelo menos eu tenho atestado de que eu não sou doida, né? Bom, mas dizem que de louco todo mundo tem um pouco, então também, hoje em dia, se alguém quiser me chamar de maluca, o que quiser também, já não me incomoda muito não. O receio que eu tenho talvez seja mais por questões do meu passado, assim, da minha adolescência principalmente, sabe? Que você recebe fortes críticas e às vezes a gente não tem o preparo para aquilo, para receber, então por isso que eu tenho um pouco de receio de falar de experiência espiritual. Mas a minha primeira experiência espiritual, assim, que eu me lembre, né, foi na minha tenridade ali, foi de quando eu era bebê, tá? Foi essa daí. Bom, gente, é isso. Conforme for passando aí, eu vou trazendo outras experiências. Tem muitas, tem várias. Conforme eu for lembrando, eu vou falando pra vocês. Eu vou tentar trazer nessa ordem cronológica que eu falei pra vocês, tá? Não sei se eu vou conseguir trazer assim necessariamente por ordem mesmo, tá? Mas eu vou tentar, na medida do possível, trazer na sequência pra vocês, tá? Se vocês gostaram desse vídeo aí, pessoal, deixa o like, compartilhe com seus amigos, escreva aí nos comentários o que vocês acharam, e não esqueça, tá, gente, de acionar o sininho de notificações. E eu queria pedir para vocês também darem sempre uma olhada, porque o YouTube, às vezes, a pessoa aciona o sininho ou coloca lá a inscrição e eu não sei o que acontece, ele cancela a inscrição sozinho, desativa o sininho, não sei. Tá bom? Então, vou pedir para vocês ficarem atentos a isso, quem acompanha o canal, tá? Porque a presença de vocês é muito importante para mim. Então, é legal eu poder compartilhar, ter com quem compartilhar essas experiências, tá certo? E poder falar a respeito dos assuntos, daquilo que vocês querem ouvir também, tá bom? Se você tiver aí alguma experiência que você quiser trazer para o nosso canal também, tem um e-mail no canal, aí na descrição do vídeo. Vocês podem mandar para mim por e-mail, e se vocês quiserem alterar o nome, não quiser dar um nome, eu posso relatar aqui também a experiência de vocês, tá bom? Então é isso. Beijo, fique com Deus, até a próxima.